Boa tarde a todos. Meu nome é Rafael Vilch, sou auditor do município de São Paulo, colega da Célia, que apresentou aí do ISS. Agora a gente vai para o IPTU, né? Fez um passeio aqui, né, em relação aos tributos municipais, né? A gente conversou sobre ISS, TBI, né? E agora a gente vai falar aí de uma novidade importantíssima, né, que frente a vários outros temas aí sobre a reforma tributária, né, esse tema é tão importante, mas IBS, CBS, comitê gestor, né, ele acaba predominando e o pessoal acaba não discutindo muito esse tema tão importante, né, tão caro aí aos municípios, que é essa questão da base de cálculo do IPTU. É um problema histórico aí que alguns municípios, alguns não, né, a maioria dos municípios enfrentam em relação à atualização da base de cálculo. Então, aqui sendo bem breve, quando a gente fala ali adaptações à legislação do IPTU, à frente é em relação a uma importantíssima alteração que houve pela emenda constitucional 132, da reforma tributária, que alterou ali alguns pontos referentes a alguns impostos patrimoniais. E dentre eles está ali o IPTU, especificamente em relação à base de cálculo. E o que a gente tem ali? Base de cálculo, legalidade, a gente sabe, base de cálculo tem que estar em lei. E quando a gente fala lei, é lei em sentido formal, precisa passar por um processo legislativo. E qual que é a base de cálculo do IPTU? Pô, todos vocês sabem, o valor venal do imóvel. Esse é o conceito abstrato, né? O conceito normativo, está no plano normativo. Só que quando a gente fala de base de cálculo, surge aí em cena uma outra figura que pouca gente fala, que é a tal da base calculada. Então, uma coisa é você lá na lei que instituiu o IPTU, colocar lá a base de cálculo do IPTU, o valor venal do imóvel. E a outra coisa é você colocar quais são os parâmetros numéricos. A gente está falando da expressão numérica da base de cálculo. Então, base de cálculo é uma ideia que está no plano normativo. E a base calculada, ela é a expressão numérica dessa base de cálculo. E aí a grande questão que a gente sempre enfrentou é a base de cálculo tem que estar em lei. E a base calculada? Essa expressão numérica, que é o que a gente chama, né, de planta genérica de valores. Alguns não gostam desse nome, alguns dão nome de planta de valores genéricos, outros também não gostam desse nome, mas enfim, a ideia é essa. A ideia é a gente ter ali os fatores numéricos que serão utilizados para a gente chegar no valor venal do imóvel, que aí eu aplico a alíquota e calculo o IPTU devido. E a discussão toda essa base calculada precisa estar em lei? Ou pode estar em um ato do Poder Executivo, num decreto, numa portaria. Então essa é a grande discussão. Porque o que a gente tem hoje? E aí, obviamente, a gente entra numa outra etapa, o que mudou aí com a reforma tributária. O que a gente tem hoje é tanto a base de cálculo quanto a base calculada, por entendimento já consolidado no âmbito dos tribunais superiores, precisa estar em lei. Então, tanto lá que a base de cálculo é o valor venal do imóvel, como todos os critérios para a gente apurar essa base de cálculo, tudo isso tem que estar em lei. E há aquela grande dificuldade de a gente enviar um projeto de lei para a Câmara dos Vereadores, e a gente conseguir atualizar esses valores. Então, é conhecido de todos, vocês vivenciam isso. O IPTU é um imposto, talvez o maior de todos, em que há uma sensibilidade política gigantesca. Então, é muito difícil, há uma dificuldade política gigantesca de a gente conseguir enviar esse projeto de lei na Câmara dos Vereadores e atualizar isso constantemente. Tem município que não atualiza há 30 anos. No município de São Paulo, a gente tem um dispositivo na nossa lei que o prefeito é obrigado a enviar um projeto de lei para a Câmara todo o primeiro ano de mandato. Que talvez seja o ano em que
seja mais fácil que isso aconteça. Antes a gente tinha, né, que ele era obrigado a enviar no primeiro e no quarto ano. Aí chegou o prefeito e falou, você quer que eu não me reeleja? Né? Então aí a gente tirou, né, e hoje ele é obrigado somente a enviar um projeto de lei para a Câmara no primeiro ano de mandato. Então a gente atualiza e vem conseguindo isso com êxito razoável, de atualizar a cada 4 anos a planta genérica de valores. Mas a gente sabe que essa não é a realidade da maior parte dos municípios. Há uma dificuldade tremenda, né, nessa ponte política com a Câmara dos Vereadores, e muitos não conseguem. Né? E quando conseguem, a batalha judicial, né, o Tribunal de Justiça, o Judiciário acaba julgando inconstitucional, ilegal, porque o aumento foi muito acima da inflação. Então, as dificuldades são tremendas quando vem à tona esse assunto. E aí, o que a gente tem hoje? Né? A gente tem o que o município pode fazer? Ou ele envia o projeto de lei para a Câmara dos Vereadores para atualizar isso, e a atualização pode ser ampla, inclusive maior do que a inflação, ou todo ano ele edita um decreto atualizando monetariamente a sua planta genérica de valores. Quando eu falo isso, basicamente os dois parâmetros mais importantes que são utilizados para apurar esse valor venal. É o valor de metro quadrado do terreno e o valor de metro quadrado da construção, né, a depender lá dos padrões construtivos, né, que se tem na legislação. E aí ele atualiza monetariamente, aí ele consegue fazer por decreto, e isso já é algo bem consolidado, né? Inclusive tem súmula no STJ, súmula 160, uma súmula relativamente antiga, que fala, olha, é possível vocês atualizarem monetariamente, né, por meio de um índice oficial de inflação, por meio de um decreto. Né? E aí essa súmula, na verdade, ela diz o contrário, ela fala, é proibido vocês usarem um decreto para atualizar acima da inflação. Né? Porque se você quiser atualizar acima da inflação, tem que ser lei, você tem que mandar um projeto de lei para a Câmara. Né? E a gente sabe da grande dificuldade disso, da grande dificuldade de se enviar esse projeto de lei. E aí o que aconteceu? Né? A gente falou, vamos aproveitar essa janela no Congresso Nacional, que a gente vai alterar o nosso sistema tributário, vamos tentar encampar, né, uma proposta já antiga de a gente possibilitar, né, já direto no texto constitucional, que os municípios atualizem a base de cálculo do IPTU por meio de ato do Poder Executivo. Então, foi incluído esse parágrafo, esse inciso 3º, no artigo 156, parágrafo 1º, que fala que o IPTU poderá ter sua base de cálculo atualizada pelo Poder Executivo conforme critérios estabelecidos em lei municipal. Primeiro, uma faculdade. Né? Se o município quiser continuar mandando os projetos de lei para a Câmara de Vereadores, continuar atualizando, ela pode. Inclusive, São Paulo agora, né, foi a opção política, né, de continuar, a gente continua mandando esse projeto de lei, então a gente não quis alterar a nossa legislação. Né? Mas se o município entender que essa é a via mais adequada, ele pode alterar a sua lei municipal, e é exatamente isso que a gente vai discutir. Né? O que ele tem que alterar na sua lei municipal para implementar isso daqui. Né? Então, essa é uma faculdade. E outra, ele fala, atualizada pelo Poder Executivo, porque qual a primeira pergunta que tem que fazer? É o prefeito? É o prefeito, né, que tem que editar esse ato? Não, fala que é o Poder Executivo. Pode ser o secretário da Fazenda, né, ou pode ser o prefeito. Então, aqui não se limita ao chefe do Poder Executivo. Né? Pode ser, se o prefeito quiser delegar, né, ele pode delegar isso para o secretário da Fazenda, editar uma portaria, e ele por portaria, ele atualiza ali a planta genérica de valores. Então, não se limita somente ao chefe do Executivo. E aí um ponto que é importante, desse dispositivo, né, óbvio que no direito sempre a gente tem vários entendimentos possíveis. Né? O entendimento, obviamente, a primeira leitura que se faz essa expressão atualizada pode ser atualização ampla, acima
acima ou de acordo com a inflação, abaixo, enfim, atualização ampla. Né? Só que já tem doutrinador conhecido, que afirma, não, a leitura desse dispositivo é atualização monetária. Né? Esse dispositivo só veio a positivar no texto constitucional o entendimento já dos tribunais superiores, falando que essa atualização é somente atualização monetária. Mas o texto constitucional ele fala em atualizado. Quando a gente fala atualizado, é algo amplo. Né? A atualização monetária é uma espécie de atualização. Então, o texto ele é genérico e ele não somente restringe a atualização monetária. Mas, enfim, a gente vai, né, até nesse ponto, quando se altera o texto constitucional, provavelmente a gente vai enfrentar aí resistências no judiciário. E aí um outro ponto, né, que se discute eu preciso alterar o CTN, eu preciso incluir lá um artigo 33A, por exemplo, no Código Tributário Nacional, para que o município já aplique essa alteração constitucional. A gente discutiu isso bastante na Brasf, né? Eu represento o município no GT 3 e 6 de tributação imobiliária, e a gente entende, e eu também pessoalmente entendo, que não precisa alterar o Código Tributário Nacional. Eu entendo que esse dispositivo é de aplicação direta, o município já pode alterar a sua lei municipal, independentemente de alteração do Código Tributário Nacional. Então, eu entendo que não há essa necessidade de alterar o Código Tributário Nacional. E aí a questão o que o município precisa fazer, né, para alterar a sua legislação? Então, quando eu falo legislação, envolve o plano legal, o plano da lei ou do Código Tributário Municipal, que é uma lei, alguns municípios é uma lei ordinária, outros municípios é uma lei complementar, e o nível regulamentar, né, a nível de decreto, né, ou de normas infralegais. Então, aqui a ideia é a gente trazer diretrizes, né, óbvio, pontos que, não vou trazer aqui uma minuta de PL, né, para vocês ali, só não. A ideia é que vocês pegam essas diretrizes, pegam esses pontos aqui, e na hora de redigir o PL, que vocês vão enviar para a Câmara para adaptar seu Código Tributário Municipal, sua lei instituidora do IPTU, né, que seria interessante vocês seguirem essas diretrizes. Né, diretrizes, inclusive, que a gente já discutiu no âmbito da Brasf. Foi algo já discutido, a gente já teve várias reuniões no âmbito desse GT discutindo isso, porque os municípios cobram. Me dê orientação, porque eu quero já alterar a minha lei municipal aqui. Então, a ideia primeiro é colocar, acho que esse é o artigo principal, prever, né, na lei municipal que a base calculada, esses parâmetros que serão utilizados na apuração do valor venal, que isso vai ser feito por um ato do Poder Executivo. Então, acho que essa é uma alteração, a mais importante. E aí uma coisa que a gente acabou discutindo, é necessário a gente prever quais serão esses critérios? Eu entendo que sim. Pelo menos enumerar de forma exemplificativa quais serão esses critérios que serão utilizados para apurar no ato infralegal quais serão esses critérios. A área construída, a área do terreno, o padrão, a tipologia do imóvel, enfim, todos aqueles critérios que são conhecidos de todos na hora de se apurar o valor venal do imóvel. Eu entendo necessário, há alguns lá no grupo da Brasf que entendem que não precisaria, né, colocar isso já na lei, poderia colocar isso no próprio decreto que iria tratar aí da planta genérica de valores. E aí um outro ponto preciso mencionar na lei a metodologia, né? Eu entendo que a gente não precisa mencionar uma metodologia em específico, né, porque há uma variação grande de avaliação. Eu entendo que seria necessário falar que a gente ia adotar uma metodologia de avaliação em massa. Né? Precisa mencionar a norma da ABNT? Eu acho que não é interessante mencionar isso em lei, porque essas normas podem variar. Né? Então, eu acho que você pode colocar de forma genérica. Uma metodologia, né, o valor venal do imóvel será, né, estimado, será fixado por meio de uma metodologia de avaliação em massa. E teve alguns integrantes do grupo que falaram, coloca outros métodos, porque, né, vai saber que
agora com inteligência artificial, tem outros métodos de avaliação imobiliária, de geoestatística, né, métodos atrelados à ciência de dados, inteligência artificial. Então, a gente não ficar ali atrelado que seria só um método de avaliação em massa, né? Colocar ali a abertura, né, de outros métodos, a expressão que propôs adotar qualquer outro método de índole científica, né? E eu acho que não precisa mencionar a BNT. Vai que surge um outro órgão, aí precisa alterar a lei, porque mudou o órgão, ou mudou o número da norma técnica da BNT, eu acho que não seria necessário colocar isso em lei, né? E um ponto que eu acho que também, por causa da decisão do Supremo, lá, aquele caso de Londrina, colocar também na lei a possibilidade, né, do executivo poder avaliar de forma individualizada determinados tipos de imóvel. Então, quem trabalha com isso sabe que, às vezes, é complicado utilizar a metodologia de avaliação em massa, por exemplo, para estipular um valor venal de um hospital, ou estipular de uma escola, ou de uma universidade, que são imóveis atípicos, né? Então, seria interessante, nesses casos, abrir a possibilidade de se avaliar individualmente, né? Ou até aqueles casos de aqueles imóveis que surgem antes de você atualizar a PGV. Então, colocar isso claro, né, na lei, né, da possibilidade dessa avaliação individualizada. Aí outro ponto que a gente discutiu é a periodicidade, né? Tem que colocar na lei, né, de quanto em quanto tempo o Poder Executivo tem que atualizar. Eu acho que é interessante. E aí tem posições de todos os tipos. Tem gente lá na Brasf, integrantes que fala que tem que atualizar todo ano, né? Outros falam, não precisa, pode atualizar a cada 4 anos, que isso já seria o suficiente para você pegar ali as flutuações, as oscilações do mercado imobiliário. Então, na hora de um município redigir o seu projeto de lei, ele vai ter que decidir qual é essa periodicidade, né, para que o executivo, né, a autoridade ali do executivo, né, saiba a periodicidade, de quanto em quanto tempo que ela precisa atualizar ali a planta genérica de valores. Aí uma coisa que aí são questões aí secundárias, participação da sociedade civil, né? Tem algum município que em São Paulo a gente tem lá uma comissão em que há a participação da sociedade civil na hora da elaboração da planta genérica de valores. Aí é algo que não é fundamental, né? Então aí cada município tem que fazer uma avaliação, né, de conveniência e oportunidade, né, se vale a pena formar uma comissão para discutir com a sociedade civil na hora da elaboração da sua PGV. E aí, essa questão, né, porque toda vez que a gente atualiza a planta genérica de valores, sempre vai haver discussão judicial em relação a certos aumentos exagerados. Aumentou, dobrou, o valor foi muito acima da inflação, aí vai para o judiciário, falou que é confiscatório, né, viola o princípio da capacidade contributiva, enfim, os argumentos são os mais variados, né? Então, a gente em São Paulo, desde a primeira vez que a gente começou a atualizar a PGV de uma forma mais constante, com uma certa periodicidade, lá em 2009, a gente acaba adotando uma trava, né? Porque aí você acaba eliminando esse argumento, né, de que, especificamente num caso, ou um grupo de imóveis, alguma região, aumentou demais. Aí você coloca uma trava e esse aumento vai sendo escalonado ano após ano, né? Eu acho que é algo a se pensar, né, quando se fala em atualização, principalmente quando você fala em uma atualização, né, de uma planta genérica de valores que já está há muito tempo sem ser atualizada. Então, acho que é algo a se pensar para inibir essas discussões judiciais, né, e ninguém quer ficar discutindo no judiciário, né, crédito tributário. E outra é revogar qualquer dispositivo legal ou lei de forma integral que detalhe a forma de apuração, porque você vai levar isso para o decreto, né? Então, o que a gente colocou e discutiu lá na Brasf? O que deve constar no regulamento?
né? Qualquer detalhamento. Eu adoto um fator de obsolescência. Eu adoto um fator específico para um imóvel. Eu adoto um fator de conservação do imóvel. Tudo isso é decreto. O valor de metro quadrado do terreno, para cada localidade, o valor de metro quadrado da construção, a definição dos tipos construtivos, tudo isso, se tiver alguma lei que trata disso, ou até mesmo no código, algum anexo do Código Tributário da lei, você vai revogar. Você vai jogar tudo isso para o regulamento, tudo isso para o decreto. Então, basicamente, aí a gente colocou... o que a gente discutiu é se no decreto precisa ter uma fórmula. Algum município você vai, às vezes, olhar, né, no anexo lá da sua lei do IPTU, ele coloca aquelas fórmulas, né, hipercomplexas. A gente viu que isso daqui tem que ficar guardado dentro do município, não precisa ter esse nível de detalhamento, inclusive em decreto. Não há necessidade de ter a equação que modela a apuração do valor venal frente a todos os fatores. Isso... seria desnecessário. Tem alguns que defendem que precisa. Então, mais uma vez, aí o município que avalia, se vale ou não colocar isso em decreto, né? E aí os outros pontos aí foi praticamente unânime, né? Valor unitário de terreno, de edificação, padrões construtivos, fator de depreciação, e outros fatores aí que são detalhamentos. São detalhamentos ali na hora de você apurar o valor venal do imóvel. E aí, depois de fazer esses ajustes na lei, você vai lá e transporta tudo isso para o regulamento, para o decreto. E aí, de tempos em tempos, conforme definido em lei, o chefe do executivo ou qualquer outra autoridade vai lá e atualiza a planta genérica de valores, né? Então é basicamente isso, né? Trazer para vocês. Olhem para isso. Né? Eu sei que muitos estão pensando em IBS, CBS, comitê gestor, como que vai ficar a fiscalização, como que vai ser essa fase de transição. O Hamilton falou da nota nacional, como que vai ficar isso. Só que tem isso daqui, IPTU, tem a COSIP, né? Outra alteração aí importante, depois aí com a reforma tributária. Alguns estão falando que a COSIP agora virou uma contribuição Big Brother, né? Porque agora ela pode financiar aí os sistemas de monitoramento para fins de preservação. Então, acho que a gente tem que olhar um pouco mais com carinho aí as questões dos outros tributos municipais, IPTU, COSIP, tem a questão do ITBI aí também, só que aí depende da aprovação do PLP, né, da conversão do PLP aí 108 em lei, né? Então tem todas esses pontos aí que a gente tem que dar uma maior atenção. Então é isso, obrigado.